Marcos capítulo de número 4, a partir do versículo de número 35. Minha voz está de locutor noturno, né? Vocês percebem, está quase igual a sua, Dani. Um dia eu chego lá. Aquela rádio que toca às 2 da manhã, né, dona Lourdes? Caro ouvinte, você que nos ouve hoje, ó. Peguei uma dor de garganta, inflamação agora esses dias, mas eu estou bem, viu, gente? Porque hoje está uma síndrome de medos e pânicos que a gente não pode mais nem espirrar em nenhum lugar. Que as pessoas, se espirrar, falam, pelo amor de Deus, o que você está com? Gripe, influenza, o que é mais? Antigamente tinha a gripe suína, né, pastor? O que você tem? Né? Eu tenho só inflamação na garganta. E estou super bem, não tenho febre, dor no corpo, não tenho nada. Só a minha garganta que pegou, tá bom? Vamos lá então. Capítulo 4 do Evangelho de Marcos, versículo 35 diz: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Na outra tradução, que é Almeida atualizada, ele fala: por que vocês são tão medrosos? Por que vocês são tão medrosos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Hoje eu quero falar sobre o medo. Por que falar sobre o medo? Porque, de maneira global, a gente está debaixo dessa não sei se é de um principado ou de uma potestade que tem causado medo, tem causado pânico, tem causado desespero na vida das pessoas. Segunda-feira, que foi o primeiro dia útil do ano, que foi dia 3, fui ao banco pagar algumas contas, né, porque brasileiro, todo começo de mês tem que fazer o quê? Tem que pagar a conta. Eu não sou diferente de vocês. E passei em frente à UPA da 13 de maio. De que maneira que estava a UPA da 13 de maio? Saindo pelo ladrão de gente. E aí eu fiquei refletindo sobre isso. O jornal, há 15 dias atrás, ou há 20, 30 dias atrás, ele já estava anunciando, ou fazendo um pré-anúncio, de que viria o quê? Uma explosão de gripe, e as pessoas iam ser contaminadas, e automaticamente, sem a gente ficar pensando nisso, o que produziu na população? Medo. As pessoas hoje, qualquer coisinha que ela tem no corpo, que indica um sintoma, ou de uma gripe, que é a influenza, ou do Covid, e de qualquer outra coisa, ela faz o quê? Eu preciso ir no hospital. E nós temos o hospital, nós temos a Santa Casa, temos a Unimed, tem o HC, Beneficência Portuguesa. A gente tem isso como que, nós não, né? A sociedade como um porto seguro. Eu vou para lá, e é lá que eles vão me socorrer, e eu não vou morrer. A impressão que eu tenho, e eu acho que conversando muito com as pessoas, é que nós estamos debaixo dessa camada de medo, de preocupação, de incertezas. A gente começa o ano, pastor, né? Você vai pisar assim em 2022, você fala: meu Deus, se for igual ao 2021, eu estou enrolado.
E a gente já entra no ano, ao invés de entrarmos com alegria, a gente já entra com desespero, com medo, com preocupação. Então isso me fez pensar em trazer essa palavra para nós. Primeira palavra do ano, oficialmente aqui na igreja, para que você aprenda a lidar com o medo. Por que aprender a lidar com o medo? Porque o medo, ele é um sentimento humano. O medo, eu vou repetir para você, é um sentimento humano. O medo é assim. Quando a gente é mais novo, a gente tem menos medo, não é assim? Eu lembro quando eu era criança, não em Barbacena, né, lá em Penápolis, a gente subia em pé de manga e subia até o último galho. Uma vez meu irmão caiu, a gente amarrou uma corda na mangueira, lá na ponta da mangueira, e amarramos no pé de uma outra árvore. E a gente fez o quê? Aquelas tirolesa. Só que criança ou adolescente não tem noção das coisas. A gente pegou um pedaço de carpete, de tapete, e foi descendo. 1, 2, 3. O que aconteceu com o carpete? Foi se desfazendo. E em uma das descidas do meu irmão caiu e quebrou a perna. Aí gerou aquele pânico. Quando a gente é criança, a gente tem menos medo. Mas quando a gente vai ficando mais velho, o que vai acontecendo com a gente? Você vai, com exceção do Adriano, que trabalha em obra, né? Você vai num apartamento de alguém que mora ali no 10º andar, 20º andar, você olha para lá, dá até vertigem, né? Você fala, meu Deus, e se eu cair daqui? Você não vai cair. É que esse sentimento natural do medo está dentro de nós. E o medo nos faz tomar cuidado. Aquele que não tem medo, ele pode causar acidente, ele pode se machucar, né? Não, eu não tenho medo de fogo. Já viu? Aquele camarada que fazia programa na televisão, acho que a gente comentou esses dias, eu e o Dani, eu não tenho medo de cobra, e vai, pega cobra, e faz assim, era enguias, né? E vai lá, e pegava a enguia, abraçava a enguia. Uma vez ele estava gravando, a enguia deu uma ferroada no coração dele, ele morreu na hora. Eu não sou macho, né? Sou corajoso. Então o medo, ele é um sentimento natural. E o que é o medo? Eu fui pegar lá, a gente não para pegar a essência da palavra. O medo, segundo a psicologia, é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação eventual de perigo. Ou seja, você está diante de um perigo, o que acontece com você ou comigo? Vem uma resposta emocional dentro de nós, dizendo assim para o nosso corpo, isso aí não está bem. Tem um perigo atrás disso, né? Quando a gente pega o quadro de energia, ali até está generoso, só está escrito quadro de energia, né? Tem uns que põem uma caveira e põem o quê? Perigo de morte. Você fala, meu Deus, se eu relar naquilo ali eu morro. Se relar ali você não morre no quadro em si, mas se você abrir e colocar onde tem a mão nos disjuntores, aonde passa energia, você pode morrer. Então o medo, ele é a ideia de que algo, alguma coisa possa ameaçar a nossa segurança ou a vida de alguém. E faz com que o nosso cérebro ative, né, involuntariamente, uma série de compostos químicos que produzem reações que caracterizam o medo. Quem já quase sofreu um acidente de carro? Você já passou? O pastor Zé Roberto não, né, pastor? Vivia na estrada. O que acontece com a gente quando a gente quase sofre um acidente? Acontece uma liberação de algo químico dentro do nosso corpo, que as pernas, elas ficam, eu não sei se esfria, dá um gelo, você treme as pernas, né? E todas as vezes que eu pego o avião e tem turbulência, eu tenho essa sensação. O corpo, ele produz suor excessivamente nas minhas mãos, e aí eu já mudo o meu estado emocional na hora. Por quê? Algo no cérebro falou assim, você está em perigo, você pode morrer, camarada. Então isso é o medo, isso está dentro de cada um de nós. Então a gente tem que saber que é algo que Deus colocou na raça humana. Tá bom até aqui, vocês entenderam?
Então você fala assim: ai Deus, por que eu tenho tanto medo? Eu te criei assim. Deus colocou isso dentro de cada um de nós. Assim como a ansiedade, a tristeza, a alegria, Deus colocou isso dentro de cada um de nós. E qual que é o problema então? Quando os excessos acontecem. Muito medo é bom? Não. Pouco medo é bom? Também não. Muita alegria é bom? Às vezes não. Porque quando você está muito alegre, você pode prometer coisas que você não vai cumprir em momentos de alegria. A tristeza, muita tristeza é bom? Não. Mas um pouco de tristeza é bom. Por que, pastor, que um pouco de tristeza é bom? Porque quando a gente está triste, a gente está raciocinando sobre coisas que acontecem na nossa vida. E faz a gente ponderar o que é bom, o que é ruim, e a gente seguir em frente. Se a gente não tivesse o sentimento da tristeza, como que seria a nossa vida? Você ia refletir? Salomão disse assim, presta atenção, essa palavra ela não é muito comprida, ela é curta, mas eu quero que você preste muita atenção no que eu estou dizendo. Salomão, quando ele disse, é melhor estar numa casa de luto do que numa casa onde tem festa, o que ele está querendo ensinar com a gente? Que quando a gente está numa festa, você não está preocupado com a vida, ou melhor, com a morte. E quando você está num velório, você está pensando o quê? Podia ser eu. E se fosse eu? Então a tristeza muitas vezes é boa para que a gente possa refletir sobre a vida, os nossos comportamentos, as decisões que a gente está tomando e assim por diante, tá? Mas voltando à palavra medo. Eu, à tarde, preparando a mensagem, eu pensei em 3 personagens aqui, rapidamente, que tiveram medo. O primeiro deles é um homem chamado Gideão. Gideão teve medo. Deus chamou ele para uma obra, e ele diz assim em Juízes 6,15: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Quando Deus chama ele para uma obra, ele fala: o Senhor, a minha casa é mais pobre, da tribo de Manassés, e eu dentro da minha casa, do meu lar, sou mais, qual que é a expressão que ele usa? Eu sou o menor da casa de meu pai. Você acha que ele estava com medo? Sim. A Bíblia não fala que ele estava com medo em si, mas ela dá a entender que ele ficou preocupado. Ele falou assim: tem tanta gente para o Senhor chamar, e o Senhor vai chamar justo eu. Da tribo de Manassés, a minha família é a mais pobre, é a pior. E eu da minha casa eu sou o menor. Jeremias é outro que dá um exemplo disso, que foi um dos grandes profetas, que profetizou sobre o cativeiro babilônico que durou 70 anos sobre a nação de Israel. E ele diz assim, no versículo 6 do capítulo 1: então lhe disse, Jeremias: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Ele olha para aquilo que Deus havia chamado para ele fazer, e ele fala: Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Moisés foi assim também. O que eu vou falar para Faraó? O último personagem é Elias. Elias foi um grande profeta. Elias foi um grande servo de Deus e um homem de Deus. Só que em Tiago, capítulo de número 5, fala que Elias, ele tinha os mesmos sentimentos que nós temos. Elias tinha coragem, mas também Elias teve medo. É engraçado isso na nossa vida, né? Em alguns momentos a gente tem uma coragem que a gente fala: eu vou vencer tudo no mundo. Só que em alguns momentos a nossa fragilidade, às vezes parece que nos dá uma rasteira e fala: você não é tão forte assim. E diz a Bíblia em 1 Reis 19:3: temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Sabe de quem que Elias estava fugindo? De uma mulher chamada Jezabel.
Ele havia acabado de, através de uma oração, e que Deus manifestou poder, né, sobre a oferta dele ali, do seu holocausto. Ele, depois desse ato, eles mataram mais de 450 profetas, falsos profetas, profetas de Baal e assim por diante. Um homem que liderou um atentado desse, de matar 450 pessoas, agora ele foge de uma mulher. Não é engraçado isso? Você tem coragem para enfrentar 450 homens e tem medo de enfrentar uma mulher? É para mostrar que o ser humano tem medo em alguns momentos da vida. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque agora eu quero entrar no medo que os discípulos tiveram. Os discípulos aqui, eles estavam, Jesus, nessa história aqui, a gente vê que no início da palavra, os discípulos, Jesus chamou os discípulos para irem à outra margem do mar da Galileia. O convite foi de quem? De Jesus. Ele disse: eu quero que vocês me acompanhem até o outro lado da margem ali do mar da Galileia. E durante a travessia, a Bíblia nos relata que teve uma tempestade que atinge a embarcação, ao ponto da água começar a entrar dentro do barco, e se passa mais alguns minutos, o que acontece com o barco? Ele vai afundar. Isso é fato, para quem já pegou ou para quem ainda não pegou uma embarcação. E eles estão agora nesse mar agitado, eles estão diante dessa tempestade. E diz a palavra de Deus que Jesus está fazendo o quê? Na popa do barco é a parte traseira. A Bíblia fala que Jesus está deitado, porque lógico, ninguém dorme em pé. Ele está deitado lá no fundo do barco, e eu achei interessante essa expressão que ele usa aqui, dormindo sobre o travesseiro. Dá para imaginar isso, Dimas? Onda batendo, vento soprando, e Jesus está no fundo do barco, deitado sobre um travesseiro, dormindo. Qual foi a reação dos discípulos? E qual seria a nossa reação normal? Esses homens, eles tinham visto já alguns milagres que Jesus havia feito. Eles eram os discípulos de Jesus. E discípulo é aquele que segue um mestre, segue alguém maior do que ele. E aí eles viram tudo isso, e Jesus dormindo, eles chegam para Jesus e falam: Senhor, o Senhor não se importa, deixa eu pegar a expressão certa aqui, mestre, não te importa que pereçamos? Isso está no versículo de número 38. A pergunta é: o Senhor não está se importando com aquilo que a gente está passando? O Senhor não está vendo aquilo que a gente está passando? E trazendo para as nossas vidas, em alguns momentos a gente pensa também dessa maneira. Senhor, o Senhor está vendo tudo que eu estou passando e parece que as coisas não caminham para o bem, parece que as coisas não evoluem, parece que o milagre que eu espero não acontece, parece que cada vez que eu caminho, o medo toma cada vez mais conta do meu coração, da minha vida. O Senhor não está vendo aquilo que eu estou passando? O Senhor não se importa com a minha doença? O Senhor não se importa com o meu filho que está afastado? O Senhor não se importa com a crise financeira que eu estou enfrentando? O Senhor não se importa com o caos que está acontecendo na minha vida? O que os discípulos dizem é exatamente isso. O Senhor está de boa, deitado sobre o travesseiro, tirando um cochilo, dormindo, um sono profundo, e a gente aqui quase morrendo, naufragado. O barco está quase afundando. Em alguns momentos, irmãos, a nossa vida, ela parece que está desse jeito. Você fala: agora não tem mais solução. Parece que Jesus está dormindo e não se preocupa mais com a minha vida. E eu pensei um pouco sobre isso, que talvez nessa história, Jesus estava conduzindo os seus discípulos a uma prova prática e não teórica. Uma coisa, irmãos, é teoria, outra coisa
é prática. Uma coisa, eu estava pensando sobre quando a gente vai tirar a carteira de motorista. Quando você vai tirar a carteira de motorista, tem duas etapas. Hoje eu acho que é assim ainda, né? Tem a parte teórica e tem a parte prática. A teórica é mais tranquila, para alguns. Você estuda, é assim, Iago? Você estuda e aí você vai relatar aquilo que você estudou. No estudo da teoria para você tirar uma carteira de motorista, ele vai ensinar sobre as leis de trânsito. Na minha época não ensinava o que ensina hoje, né? Mostra o funcionamento do carro. Eles colocam você dentro de tipo uma simulação que você está dirigindo, nem sei como chama aquilo, um simulador. E ali você fala, nossa, o negócio é fácil. Só que quando você vai para a prática, não é um pouquinho mais difícil? Jesus, ele está dando não uma prova teórica, ele está dando uma prova prática. Uma coisa, irmãos, é a gente falar para uma pessoa que está com câncer, presta atenção nisso. Uma coisa é a gente falar para uma pessoa que está com câncer, dizer assim, ó, bater no ombro dela e falar assim, irmão, Deus está no controle da sua vida. Outra coisa é você estar com câncer e entender que Deus está no controle da sua vida. Uma coisa é você ver um irmão passando necessidade e falar assim, olha, Deus vai te sustentar. Eis que te digo, Deus não vai deixar faltar farinha na tua panela. Outra coisa é a farinha faltar na tua panela. Deus quer levar eu e você a um nível mais alto quando Ele permite as tempestades. E nem todos, irmãos, são elevados nesse nível mais alto. Eu não estou falando de nível de amor, tá? Porque Deus ama todos nós da mesma maneira. Não estou falando disso. Eu estou falando de experiências que vai tornar você e eu maduros diante de Deus e diante das pessoas. Uma coisa é você falar que domina a direção, isso e aquilo. Outra coisa é você dirigir e dominar no trânsito aqui em Ribeirão Preto ou em qualquer outro lugar. O que Jesus está fazendo tem a teoria, mas agora tem a prática. Tanto é que quando Jesus acorda, quando Ele desperta, Ele fala o quê? Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? Sabe o que Jesus está dizendo aqui, para encurtar a conversa? Ele está falando assim, vocês estão andando comigo há algum tempo, e como ainda vocês não têm fé? Porque é isso que ele fala, ele diz assim, como é que ainda vocês não têm fé? Por que ainda vocês deixam que o medo controle a vida de vocês? É que eu estou dizendo, irmãos, ler isso aqui é uma delícia. É uma delícia, você fala, nossa, os discípulos e isso, aquilo. Vai pegar uma tempestade no mar, é outra coisa totalmente diferente. Vai pegar uma turbulência, o pastor Zé Roberto uma vez falou que um avião que ia descer no Nordeste, né? E eles tiveram que ficar rodando, né? Porque alguma coisa falhou, o treino de pouso não baixou. Uma coisa é o pastor Zé contar para a gente falar assim, nossa, que experiência tremenda. Outra coisa é você estar dentro do avião e o piloto falar assim, olha gente, se você crê, começa a orar aí para o Deus que você crê, que o treino de pouso não está baixando. Jesus está falando, eu estou tanto tempo com vocês, trocando em miúdo. Vocês já viram pessoas serem curadas. Vocês já viram demônios sair das pessoas. Vocês já viram milagres extraordinários acontecendo. E ainda vocês não creem em mim? Traz para a sua vida essa palavra essa noite. Por que às vezes o medo nos domina? Porque a gente deixa de acreditar no poder que Jesus tem.
e no controle que Ele tem sobre a minha vida e sobre a sua vida. Sabe por que a UPA estava cheia? Eu não estou falando que eu sou sabidão não, viu gente? Eu tenho um diagnóstico e é isso que eu acho. Porque as pessoas estão com medo. Ah, pastor, você não vai no hospital? Claro que eu vou. Segunda-feira que a minha garganta inflamou, eu fiquei atento ao meu corpo. Eu já tinha pegado a Covid, eu falei, eu sei mais ou menos os sintomas. Na terça-feira, termômetro debaixo do braço. 37,5. É febre? Não. Entrei no Google, né? No médico dos médicos. Qual que é a temperatura normal de um corpo, de um ser humano? Se eu não me engano é de 36,5 a 37,5. Ou de 36 a 37,5. Acima disso é febril. Abaixo disso é a hipertermia, né? Ou a hipotermia. O seu corpo já está entrando num outro estágio e você pode passar mal com isso. Medi a febre, fui preparar alguma coisa lá em casa para eu comer, depois de uma reunião que eu tinha tido aqui na igreja, e Deus soprou no meu ouvido claramente: fica tranquilo, é uma inflamação de garganta. A gente tem que começar, irmãos, colocar a nossa mente, a nossa fé, um pouquinho mais em ação. Qualquer coisinha hoje é desespero. Gasolina subiu 10 centavos, a gente já fala, meu Deus, e agora como que eu vou abastecer o carro? Deus está no controle da sua vida. Muda os hábitos. Eu e a Ana, em alguns dias aí, que a gasolina subiu, a gente pega o medicamento pelo aplicativo e vai a pé buscar. É até melhor, né? Porque faz bem para a nossa saúde. Muda os hábitos. A padaria, 2 quarteirão da sua casa, você pega o carro e vai buscar pão com o carro. Muda os hábitos. Não, mas o medo, né? Nossa, e agora, né? As pessoas agora estão mandando toda hora mensagem do Apocalipse. Você fala, meu Deus, Jesus está voltando, irmãos. Mas aquieta o seu coração. Para aquele que caminha com Deus, é para ficar preocupado ou alegre? Alegre. Ah, pastor, mas e as pragas do Apocalipse? E as coisas que vão acontecer? E os flagelos? E os ais? Eu quero crer que Jesus vai estar comigo também. Eu quero crer que a gente sobe antes. E se não subir antes? Ele prometeu, eis que estarei convosco todos os dias da sua vida até a consumação do século. E se você fosse ou fizesse parte de países que hoje estão pegando os cristãos e falam, nega Jesus ou morre, o que você faria? Não, eu nego, pelo amor de Deus, não tira a minha vida não. A fé tem que ser prática, tem que ser ação. O que ele está fazendo aqui é exatamente isso. Eu quero dizer, irmãos, e sem querer ser o dono da verdade, mas a vida é feita de lutas, batalhas, aprendizados e provações. Uma hora você vai ter que colocar em prática aquilo que você aprendeu na teoria, através da palavra de Deus. Não tem como fugir dessa verdade. Não tem como fugir. Como vai ser o ano de 2022, pastor? Não sei. Não sei. O que eu sei é que eu tenho que colocar a minha fé em prática. E fé em quem? No governo? Fé no meu salário? Fé na empresa que eu trabalho? Fé nas pessoas que estão à minha volta? Não. A fé em Cristo Jesus. Tenha fé em Cristo Jesus. O medo e a fé, eles andam juntos. Do mesmo jeito que tem medo no meu coração, tem fé também no meu coração, não é verdade? Tem fé. Às vezes não tem muita, mas a fé tem. A decisão está em quem então? Em você. Quem vai alimentar a fé e o medo é você. Vou terminar dando um exemplo rápido disso. Se eu tenho o hábito de ler a palavra e meditar nela, o que eu estou nutrindo, ou do que eu estou nutrindo a minha mente? De fé ou de medo?
Do que, gente? De fé. Se eu fecho a Bíblia, ou melhor, você mais crente, né? Se eu deixo a Bíblia aberta lá na estante da minha sala, no Salmo 91, e ligo lá todos os dias o jornal de manhã, no almoço, à tarde e à noite. Manhã, tarde, à noite. Você está nutrindo o quê? O medo ou a fé? Tem um senhorzinho que mora na esquina da minha casa. Às vezes eu vou levar a Nina para dar um rolê e fazer as necessidades dela. Vai ser debutante esse ano a Nina, 15 anos de idade, a minha cachorrinha. Não é mole não, gente. Passarinho 13, né, amor? Aí eu estou passeando com a minha idosinha de 15 anos. Todos os dias à tarde tem um senhorzinho que mora no apartamento, ele vê Datena. Todo dia. Gente, eu respeito quem gosta. Tem uns irmãozinhos, irmãzinhas que às vezes gostam. Mas se eu ficar assistindo todo dia aquilo, vai me dar desespero. Se eu vai olhar para as coisas do mundo, você fala, agora acaba mesmo. Porque o Datena, ele não vai informar, não só o Datena, tá? Tantos outros, ele não vai informar coisas boas. Hoje, no final da tarde, o que começou a bombardear na televisão? Quem assistiu um pedacinho aí? Ninguém assistiu o Jornal Regional? Agora não, né? Depois que eu falei. Não, pastor, não assisto Datena. Que teve uma grande chuva em Barretos. Aí mostra tragédia, gente. É carro, é casa. Tragédia. Posto lotado. Gripe isso, gripe aquilo, Covid isso, Covid aquilo, nova variante. Eu falei que a gente era feliz quando era criança e não sabia, né? Porque variante na nossa época era o que, Dimas? Um carrinho. Agora é a nova variante. Vai lançar a Volks, vai lançar o novo carro. Agora é Omicron ou não sei o que. Vai indo. Agora descobriram o outro lá no... Gente, não vai ter fim isso. Ou você vai viver no medo ou você vai viver na fé. Não tem outro caminho. Então isso caminha ou está andando junto aqui dentro de nós. E a gente precisa tomar uma decisão. Ou a gente alimenta a nossa fé com as verdades eternas que Deus tem preparado para cada um de nós. Ou a gente vai se entregar ao medo. A decisão é sua. Você é o responsável em aumentar a fé ou aumentar o medo no seu coração. Toma uma decisão hoje à noite. Alimente a fé. Alimente, a Bíblia fala que nós temos que trazer à memória o que nos dá esperança. Está difícil? Faz um teste na sua casa. Você está lá angustiado, com medo, preocupado, faz um teste. Quando vir isso, principalmente quem está mais em casa, coloca um louvor. Coloca uma pregação, senta ali 40 minutos para ouvir uma pregação. Liga para alguém, para o pastor, pode ligar para mim. Pastor, o senhor não ora comigo? Estou meio angustiado, estou meio triste, estou meio para baixo hoje. Eu, pastor Zé, vamos fazer isso com alegria para você. E a gente precisa que vocês façam isso, porque a gente não tem bola de cristal. A nossa quebrou em 2013, né, Zé? A gente tinha uma aqui, mas quebrou. Então você precisa ligar. Fala, pastor, estou com um problema. O senhor ora por mim, eu estou com medo, estou aflito. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, tira esse medo do coração dessa pessoa. A Ingrid, que é a irmã da Yasmin, ela estava com a filhinha dela de 2 anos internada na UTI. Vamos ligar. Liga, conversa, fala. Manda lá, estamos orando por você, fique firme, vai passar isso aí. Deus vai te capacitar para enfrentar os problemas. Muda, irmãos. Muda. O ano vai ser melhor e diferente se você mudar, não as pessoas mudar, não o mundo mudar. O mundo não vai mudar, obrigado. O mundo tende a piorar. Aí você fala, ai pastor, ainda você fala de medo, eu vou ficar com mais medo. Não, mude você. Mude você. Irmãos, o que mudou, sabe o que mudou? Do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro, sabe o que mudou? Só o calendário.
Porque dia 1 você teve que levantar, não, dia 1 não, dia 3. Você teve que levantar cedo, você teve que trabalhar, você teve que pagar conta. Mudou alguma coisa? Não. Mudou, às vezes aumentou, né? Você pega o IPVA e fala, Senhor Jesus da glória. Mas Deus dá força para eu trabalhar para pagar o IPVA. E Deus vai te dar força, Deus vai te capacitar, Deus vai te sustentar, Deus vai te fortalecer. Assim como Ele fez no passado. Os 3 exemplos de homens medrosos que eu disse aqui, em momentos de medo, né? Não medrosos, momentos de medo. Os 3 fizeram a obra que Deus havia preparado para eles. Quando Elias já estava falando assim, Deus pode agora matar, pode me levar, quero morrer. Deus falou, não, você vai voltar lá porque tem 7.000 que não se dobraram. Para de ser medroso, camarada. Você pode até parar com o seu ministério profético, mas vai lá, põe a mão, unge as pessoas para que eles possam continuar a minha obra aqui na terra. Olha como Deus é bom, gente. Um homem que estava na caverna, depressivo, angustiado, Deus fala, sai da caverna, volta, porque tem 7.000 que não me abandonou. Você não está sozinho nessa jornada. Vamos viver isso na igreja esse ano, irmãos. Nós não estamos sozinhos na jornada. Você tem pessoas à sua volta. Sabe que às vezes tem que abrir mão do seu orgulho. Tem que abrir mão de achar que você resolve tudo sozinho. Você não resolve tudo sozinho. Aprenda. Deus às vezes quer usar alguém para te abençoar e você está aí com o coração duro. Aprenda. E quando você estiver na luta, pede socorro. Nos dias ruins que eu passei agora no final do ano, sabe o que eu fiz? Liguei para os pastores que são amigos meus. Você ora por mim? Oro. Senhor, abençoa o teu servo, fortalece. Pastor Manuel, o dia que ele veio pregar aqui, ele foi em casa, no outro dia, na segunda-feira, foi lá em casa, abençoou minha vida, falou assim, vai, Deus é contigo, você vai passar por essa, Deus vai te fortalecer. Estamos aqui. Deus vai te fortalecer. Que a fé possa brotar novamente no seu coração, para que você possa vencer as adversidades. Vamos ficar em pé? Eu quero orar por aqueles que estão em casa também, a Sheila, Thalita, Silvia, Roger, o Roger pedindo oração, por ele e pela família. A Andréia também está com a gente, a Yasmin está com a gente, ela pede oração para que Deus aquiete o coração dela. A Yasmin, ela está para ganhar o Miguel, então ela está ansiosa, normal, ela está grávida, vai dar luz ali ao Miguel, e nós queremos orar por ela. Deixa eu ver quem mais. A Ruth também está nos acompanhando, a Ruth Alves. Ruth Alves, ela só tem que agradecer por tudo que Deus tem feito. O Dimas, pede oração por cura, libertação da mãe, do Alexandre, Osvaldo, Valdir, o Max, Marcos, Walter, Gabriel, José dos Reis e pelos empresários e pela vida dele. A Rosa pede saúde aos pastores e aos familiares, aos irmãos da igreja. A Dora está conosco também. A Dora pede oração pela vida dela. Ela também está gripada, ela está vendo? A Rosa também pede oração por ela, pelo esposo, pelos filhos, netos, bisneto, pelo Adriano, pela Janete. A Dora pede oração ainda pelas pessoas que estão enfermas e pela Joana, para que Deus cure e liberte a vida dela. Minha sogra, o Gerson também está aí, quer agradecer a Deus pelos livramentos. O Danilo também está aí com a gente, para que Deus interceda por ele, por nós. A Dora pede para as pessoas que estão nos hospitais, que estão lotados. A Paula pede oração por ela, pela proteção da família, saúde e recuperação. O Adriano pede oração pela família, os familiares, restauração da saúde dele. O Segato, Vinícius, Fabrício, Mateus, Yari, Leandro e pelos vizinhos.
E 3 pedidos finais aqui. A Ana pede oração pela saúde da Mariana, da Giovana, da avó Alice, do Marcos, o tio dela, o primo Fernando, a Adriane, Roberta, que é a mãe da Carol, a dona Hilda, a Ana Júlia, que fez aniversário também. É isso aí, depois nós vamos abraçá-la. E a Gisela também, que está fazendo aniversário hoje. O Everton pede oração pela família. E a Thalita pede oração pela saúde dela, pela família dela também. Vamos orar. E de acordo com essa palavra, que você coloque fé nessa oração que você vai fazer. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Senhor, nós apresentamos agora no final desse culto todos os pedidos de oração diante do Senhor. Tu és aquele quem ouve as nossas orações, Tu és aquele quem responde às nossas orações. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que faz milagres acontecerem nas nossas vidas. E nós nessa noite profetizamos em nome de Jesus, cura as pessoas que estão enfermas. Pai, que o Senhor visite agora cada leito de hospital, os lugares onde estão cheios de pessoas, de pacientes. Tenha misericórdia, Pai, dessas pessoas que estão sofrendo, aqueles que estão fazendo tratamento de câncer, de tantas outras doenças que às vezes nós nem sabemos. Tem misericórdia, alcança essas vidas, famílias e essas pessoas, Pai. Nós oramos, ó Deus, para que haja libertação naqueles que estão presos, naqueles que estão encarcerados em vícios, no pecado, que o Senhor liberte em nome de Jesus. Assim como o Senhor acalmou aquela tempestade nessa mensagem que eu preguei hoje, acalma também, Senhor Deus, as tempestades em nossas vidas, nos problemas que nós estamos enfrentando, nas lutas que atingiram cada um de nós, a nossa família, a nossa sociedade. Que o Senhor envie do alto o socorro, a provisão, que o Senhor envie, ó Deus, os milagres do Senhor sobre a Tua igreja e sobre a nossa nação, sobre o nosso país, Pai. Abençoe, Senhor Deus, a nossa cidade, abençoe, ó Deus, as empresas, os empresários. Coloque a Tua mão, ó Deus, sobre os assalariados, aposentados. Sustenta cada um de nós, Pai, e que saibamos que Jesus é o piloto da nossa vida, é Ele quem está à frente, é Ele quem faz cair toda ação do mal, é Ele quem cura, que liberta, que restaura. O nome de Jesus é poderoso, Senhor. Nós agora declaramos também sobre os que estão em casa assistindo essa palavra, que participaram desse culto. Estende as Tuas mãos de misericórdia e poder e abençoa essas pessoas em o nome de Jesus, Pai. E que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Aninha, feliz aniversário, viu? Que Deus te abençoe. A Gisele também, que pode estar participando do culto. Deus abençoe cada um de vocês. Dê a paz do Senhor a quem está ao seu lado e um ótimo final de semana para todos em nome de Jesus.